Boa noite, irmãos, irmãs e amigos em Cristo Jesus. É uma alegria, um prazer estarmos juntos novamente nesta hora para nos ocuparmos um pouco mais da palavra do Senhor. Enquanto introduzo o assunto, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Tiago capítulo 4. Leremos versículos 13 e 14. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Nos dias de hoje, nós nos encontramos com desafios pela frente. Desafios esses que nos surpreenderam, nos tomaram de surpresa, não tínhamos condições de nos preparar propriamente dito, por mais que alguns achem que demorou-se, que esperou-se, mas a gente foi vendo o que estava acontecendo e como para tomar alguma posição. Mas em nossa vida, dificilmente nós conseguimos realmente prever o futuro. Não nos é dado isto, mesmo porque o futuro não está em nossas mãos. Por isso mesmo, nós vamos ponderar um pouco daquilo que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos dizem, coisas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás e que têm uma aplicação muito real, muito imediata, muito próxima de cada um de nós, coisas que podem se tornar em prática que vá fazer com que a nossa vida seja mais agradável para nós e para os que nos cercam. Assim, Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração e, mediante a certeza da presença do Espírito Santo, vamos pensar nesses versículos. Tiago escreve: agora prestai atenção. Nós que dizemos, hoje, amanhã faremos isso, aquilo e teremos lucro. Realmente a nossa vida, ela é hoje em dia, cada vez mais voltada para o lucro imediato, para o lucro material, para uma suposta felicidade que vem através de termos bens, desfrutarmos de recursos, podermos fazer coisas que sonhamos. No entanto, diz o texto, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Lembro-me como se fosse ontem. Há 15 anos atrás, eu estive na região sul do estado, na região de Paraty, perto de Angra, e lá havia um imenso iate, cujo dono era uma empresa enorme e que os seus diretores tinham o direito de se beneficiarem de passeios naquele iate. Era gigantesco. Havia toda uma tripulação a bordo à disposição dos diretores. Naquele fim de semana, eu lembro, foi como se fosse ontem, uma sexta-feira. Eu olhei, apreciei aquele iate e pensei, nossa mãe, que custo é esse para botar isso em movimento? Combustível, os funcionários, a manutenção e vai por aí afora. No dia seguinte, eu estava com um barco pesqueiro passeando para uma ilha e lá o capitão daquele barco pesqueiro estava me contando que naquela manhã aquele iate havia chocado com uma pedra debaixo da água e tinha ido ao fundo. Eu disse, mas como? Ele disse, não,
é que o diretor que estava lá resolveu ele mesmo pilotar aquele iate, embora o comandante tivesse dito para ele tomar cuidado com a leitura dos instrumentos, porque lá naquela região havia altos e baixos e a gente teria que saber o caminho. E os marujos práticos na região conhecem o caminho. Ele não sabia usar o radar. E assim foi, acelerou, bateu em cima de uma pedra, abriu o casco embaixo e foi ao fundo. O plano dele, do dia anterior, não deu certo no dia seguinte. Quantas vezes acontecem coisas assim? E quando acontecem coisas assim, a gente ouve palavras tristes. Assim, será que joguei pedras na cruz? O que foi que eu mereci? O que foi que eu fiz para merecer isto? O que foi que eu fiz de errado para ser castigado? Essa forma de pensar é um resultado de uma decepção, de uma desilusão. E as decepções e desilusões, elas vêm porque nós planejamos algo, não submetemos isso a Deus, não estamos esperando nada ao contrário, e aí o que acontece? No dia seguinte, ou na hora seguinte, ou na semana seguinte, o que planejamos dá errado. Nos decepcionamos. Eu gostaria, antes de continuar, dizer o seguinte: decepção, desilusão, só vem de uma expectativa não realizada. Eu diria mais, de uma expectativa mal colocada. É lógico, se eu for para uma escola e começar a cursar a escola, a minha expectativa é chegar no final e me formar. Se eu esperar ser o primeiro aluno da turma, pode não acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Mas se eu estudar para me formar e chegar no final do curso formado, sabendo o que eu estudei, isso tem toda a possibilidade de ocorrer, salvo se no meio do caminho houver algum acidente, uma doença, uma quarentena que atrapalha o projeto. E aí, por que ficar decepcionado? A Bíblia claramente diz assim: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Realmente não sabemos. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e desaparece. Essa ilustração, névoa, aparece por pouco tempo e desaparece, tem uma relação direta com o curto período de tempo que temos de vida. Só no período do tempo cristão, a partir de Cristo até hoje, são 2020 anos. O que são 80 ou 90 anos dentro desses 2020 anos? Nada. Ou seja, o pedacinho de tempo que nós vivemos dentro desses milênios é nada. E nós temos que nos dar conta disso. E nesse pouco tempo que temos, um dia de 24 horas é menos tempo ainda. Então, se nós colocarmos expectativas muito grandes diante de nós, pensamos que temos segurança naquilo que achamos, conhecemos, temos ou possuímos, estamos nos respaldando em terreno movediço. É interessante que a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 8, versículo 13. Eu vou estar lendo. Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim: Jesus falando com um comandante de um grupo de militares naquela época, o centurião, o comandante de um grupo de 100, ele diz assim: vai e te seja feito conforme creste. Isso é uma palavra muito pertinente para os nossos dias de hoje. Como é que nós cremos hoje? Nós temos uma mania, e obviamente facilitado pelos dias atuais, de pensar negativamente. O que é pensar negativamente?
quando as coisas não dão certo, achamos que a coisa vai dar mais errado ainda. Duvidamos do que vem depois. E isso é um resultado de um ferimento sentimental, ferimento emocional. De onde é que vêm essas feridas internas? Essas feridas internas vêm de expectativas que colocamos, que não tem muita base para ser, sem nos darmos conta de que nós não estamos no controle, no comando real de nossa vida. E aí, então, as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, não acontecem como nós sonhamos, não decorrem da maneira como esperamos, e aí nos decepcionamos. A decepção é uma ferida interna, e aí nós, para não ferirmos-nos mais, começamos a pensar negativamente. Não vai dar certo, deixa para depois. Será que vai? E na realidade começamos a andar num caminho entre dúvidas e tentativas de esperança para algo afirmativo. E isso é um perigo. É um caminho muito perigoso. É um caminho que, se nós entrarmos por este caminho, nós vamos afetar outros ao nosso redor. A nossa palavra negativa, a nossa expressão fruto de uma decepção, de uma dor interna, da qual nós não podemos ou não queremos nos livrar, faz com que essa atitude negativa se espalhe para os outros também. Já ao contrário, atitudes afirmativas, e eu não estou me referindo aqui a essa tendência que existe hoje do tal pensamento positivo. Tudo vai dar certo. Não é bem assim. Não é porque eu penso positivamente que a coisa tem que dar certa. É sim o caminho de que, se eu faço a minha parte dentro de um bom senso, se eu cumpro as minhas responsabilidades, se eu sou sério naquilo que eu faço, comprometido com a verdade, comprometido com o bom senso, com o cumprimento daquilo que é prescrito, então, se algo der errado, eu não tenho por que me decepcionar. Eu tenho que sim entender que Deus quis algo diferente para mim. É interessante que a Bíblia diz, nesse sentido, nas próprias palavras de Jesus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja a coisa dando certo, ou dando errado, ou dando diferente, no resultado que der, é para o nosso bem. Ou seja, o resultado mais adiante vai ser vantajoso para nós. Um exemplo bem simples que eu vou dar agora é que quando nós, por exemplo, planejamos sair para algum lugar, e outro dia aconteceu isso comigo também. Eu saio com o carro, coloco na calçada, na rua, para fechar o portão na garagem, e no que eu volto para o carro, o motor morreu. E não pegava de jeito nenhum. Chamei minha esposa, ela e eu, então, não tinha mais ninguém na rua, empurramos o carro para dentro e agradecemos a Deus. Por quê? Só Deus sabe o que teria acontecido se nós tivéssemos ido para a rua. Por outro lado, se isso que aconteceu ali naquela calçada tivesse acontecido no lugar onde nós não tivéssemos socorro, vou dizer agora o que aconteceu. O motor pegou fogo. Justamente na calçada em frente à porta de casa. Eu dei graças a Deus. Por quê? Estava em casa, pude botar o carro de volta e tomar outras providências para resolver o que tínhamos que resolver. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu podia ter praguejado, mas logo agora, e que prejuízo não podia acontecer? Deu um prejuízo sim. Imaginem se isso tivesse acontecido no meio da cidade ou numa estrada. O que teria sido? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus conhece mais
da mecânica do carro do que eu, do que os próprios engenheiros que fizeram o carro. Deus conhece mais de economia do que todos nós juntos, do que os especialistas que existem no mundo. Deus sabe melhor do trânsito, dos alimentos que tem que chegar onde tem que chegar, do que nós. Então, isso é o pensamento, a forma afirmativa de olhar para alguma coisa. Não é um pensamento positivo que ia resolver aquela questão, não. Mas sim a atitude de que sim, Deus está no controle. Dando graças a Deus, refletindo sobre aquilo, aconteceu da melhor forma possível, em vez de acontecer um acidente longe de casa. Vou antecipar um versículo que tem na Bíblia, lá em Tiago, diz assim: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a parte mais difícil na nossa mentalidade de hoje. E também foi naquela época. É nós nos humilharmos diante de Deus. Nós nos colocarmos como realmente dependentes de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa saúde. Ele conhece a nossa fragilidade, que nós não conhecemos. Às vezes pensamos que sabemos, mas não acreditamos que sejamos de tal modo frágeis em nossa saúde. Quantas vezes a pessoa diz, mas é só um pouquinho. Esse pouquinho pode ser a fatalidade. Nós não sabemos. E nós temos que reconhecer isso. Então, fazer planos não está errado. Está certo. Nós temos que fazer planos, colocá-los diante do Senhor, fazermos a nossa parte, cumprirmos a nossa responsabilidade, fazer as coisas de forma correta, decente. E aí, se algo der diferente do que pensamos, agradeçamos a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu gostaria de ler um trecho em Provérbios, capítulo 23, Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Falando de uma pessoa. Assim como nós pensamos, assim nós somos. Se nós pensamos sempre de uma forma negativa, nossa vida será negativa. Os resultados para nós seremos negativos. Há um provérbio popular que se encaixa muito bem nisso, com um pequeno detalhe. Esquece Deus nessa história, mas ele é real na parte prática. Ele diz assim: a natureza concorre com aquilo que você fala e faz. Ou seja, o que você pensa, você fala. E o que você fala vai afetar você e os outros. E aí, a dificuldade vai ser maior. Se você fala negativamente, o pensamento negativo toma conta, e Deus não pode agir em você simplesmente porque você já está numa posição negativa. Olhem só o que Deus disse para aquele centurião. O centurião veio para ele pedir para que curasse alguém. Eu vou voltar lá e ver para os irmãos. Quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião se aproxima dele e lhe roga: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel.
E aí ele se vira para o centurião e diz assim: vai e te seja feito conforme creste. O centurião não tinha dúvidas. Nós alimentamos dúvidas em nosso coração com relação à ação de Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai abrir essa porta? Se vai ou não vai, é um problema de Deus. Nossa responsabilidade é fazermos um planejamento, colocarmos diante de Deus e, em humildade, esperarmos que Ele ande à nossa frente. Aí, quando a coisa vai conforme nós esperamos, damos glórias a Deus. Se, porém, não vai conforme esperamos, sejamos humildes e agradeçamos a Deus, porque não sabemos o que poderia ter acontecido caso o nosso plano fosse levado adiante. Esta é a postura afirmativa. Não que eu, dizendo coisas positivas, vou conseguir ajeitar a minha vida. Não, isso é uma falsa doutrina que existe por aí. Mas sim a da dependência de Deus. Eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 23, versículo 7, mais uma vez, que diz assim: porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, você é fruto do teu pensamento. Porque o que você pensa, você fala. E o que você fala alimenta você. E os outros ouvem e vão reagir de acordo com o que você fala. Então, sejamos afirmativos, confiando em Deus. Sejamos afirmativos, para que Deus possa fazer conforme cremos. Não no nosso plano, mas na poderosa ação do Senhor. E é interessante que quando nós mudamos esta forma de ser e de pensar, as coisas repentinamente vão acontecendo. Não porque a natureza esteja cooperando conosco, não, mas porque o Senhor está alinhando o nosso pensamento com o dele. E quando o nosso pensamento está alinhado com o pensamento de Deus, maravilhas acontecem. Porque a gente começa a crer que Deus pode. Tiago, capítulo 4, voltando. Aliás, eu queria ler antes um outro versículo em Tiago 3,13, que diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? É a pergunta que Tiago lança. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Olha só. É para nós vivermos, nossa obra é a nossa vida, é o que fazemos, a maneira que planejamos e tudo mais. Então, mostrar o que fazemos pelo nosso bom procedimento. E de onde é que vem o nosso bom procedimento? Vem de nós nos alinharmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos tira do caminho, pelo contrário. Ela é uma luz para os nossos caminhos. Então, nosso bom procedimento quer dizer humildade, correção, verdade, fidelidade. Se nós usarmos esses elementos em nossa vida, confiando em Deus, em humildade, humilhando-nos diante do Senhor, Ele vai abrindo os nossos caminhos de uma forma maravilhosa, sabendo que muitas vezes estaremos enfrentando uma dificuldade às vezes que achamos não estar à altura de enfrentá-la, mas até nisso há uma resposta de Deus para nós, que não vem a nós nenhuma aprovação além daquilo que podemos suportar, e sempre haverá uma saída. Meus amados, só Deus pode fazer isso. Só Deus em Cristo pode nos colocar nessa situação. Sabe o que Deus está dizendo, em outras palavras? Que o que nos acontecer está dentro da medida daquilo que podemos suportar. Então, se queixar, se lamentar, maldizer a vida,
desistir de viver e se enfurnar num passado que talvez esteja provocando dores em nós, não é o caminho certo. Não dá para voltar no passado. Não dá para ficar preso no passado. Não tem como. Você se acidentou, ótimo. Viva daqui para frente. Cada dia é o seu dia. Cada hora é a sua hora. Faça daquele momento que está diante de você o melhor possível, com um bom procedimento, com honestidade, com verdade, com fidelidade, com compromisso. E aí você vai ver como a mão de Deus é poderosa. É algo fantástico. Muitas e muitas vezes eu tive visitando pessoas no hospital, muitas vezes a leito de morte, e é interessante como algumas pessoas aceleram o seu processo de morrer por causa de um pensamento negativo. Mas será que vai demorar muito? Mas eu não vou aguentar. E essas lamúrias todas são um desastre, são um enterro antecipado. Mas aquelas pessoas que olham assim, puxa vida, qual é o próximo momento? O que eu posso fazer agora? Eu estou aqui graças a Deus. Vamos ver o que dá para fazer. Está doendo? Sim, está doendo, mas não está além do meu limite. Porque senão Deus não estaria ali, Deus não seria verdadeiro. Essas pessoas que pensam dessa forma conseguem muitas vezes viver mais tempo e muitas vezes chegam à cura do seu problema por pensarem afirmativamente. Cada momento é um momento que nós temos, é um privilégio que nós temos de vivermos e mostrarmos bom procedimento. Mas mais do que isso, mostrarmos a nossa fé naquele Deus verdadeiro em Cristo Jesus, que sofreu tudo que nós podemos sofrer e muito mais ainda por nós, por mim, por você, para que nós possamos neste mundo ter realmente um alvo definido, um alvo positivo, agora digo, que é estarmos com Ele para sempre no céu. A nossa vida aqui é passageira. Não vamos fazer dela um sofrimento. Nós vamos fazer dessa vida o melhor que podemos fazer, segurando na mão de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, você sabe muito bem que eu estou falando, é só uma questão de exercitar e praticar isso. Mas se você não crê em Cristo Jesus, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você quer ter vida, viva a verdade de Cristo, porque Ele é o único caminho. Receba-o em tua vida e verás as maravilhas que Deus vai fazer e pode fazer. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta trajetória que estamos passando de determinadas provações e dificuldades, mas que na mão de Deus são pouca coisa e nos vão ensinar muita coisa a nós mesmos, não acerca dos outros, não acerca do país, mas acerca de nós. E nós vamos começar a conhecer as nossas próprias dificuldades diante da Bíblia, diante da fé, diante da prática daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Amém. Senhor, agradeço-te a oportunidade de trazer essa mensagem a cada um que ouve neste momento. E rogo, Senhor, para que te mostres e levantes aqueles que estão desiludidos, desanimados e enfraquecidos. Para que através, Senhor, desta palavra, à distância mesmo, olhando na tua palavra, Senhor, na Bíblia, possam se erguer e olhar para diante, como um dia depois de outro dia, como uma oportunidade nova para vivermos
na dependência de Ti, Senhor. Assim oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.